Mais um Crashcast começando e I want to believe. Hoje nós vamos falar daqueles segredos, daquelas coisas que a gente vê na televisão, que a gente vê nos filmes e que a gente acredita ou não. Eu acredito em muita coisa que muita gente não acredita, mas eu deixo de acreditar em quase tudo que todo mundo acredita. Esse é o Jefferson. Então, novamente fica a pergunta: no que você acredita? Eu sou o Eida e eu tenho certeza absoluta que existe vida fora da Terra. Eu só não acredito que ela já chegou aqui. Eu sou a Araci, acredito que existe vida fora da Terra e acredito que eles já estão aqui. Ai. Não sei se você não é um deles, Jefferson. Ai, puta, caiu minha máscara. Eu sou o Flúvio Gardel e eu acredito em chupa-cabras. Puta merda, eu também acredito. Eu vi no Gugu, inclusive. Gugu? O Gugu mostrou o chupacabra, velho. Puta merda. Era um pedaço de carne seca lá, mas eu achava que era chupacabra. Eu sou o Ronaldo e eu acredito que a maior prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não entraram em contato com a gente ainda. Puta merda, cara. Sensacional. Eu vejo como o melhor filme sobre alienígena o Avatar. Porque em todos os filmes de alienígena, como Independence Day, por exemplo, ou então aquele do Tom Cruise, que ele só foge o filme inteiro. Guerra dos Mundos. Em todos esses filmes de alienígena, o ET vem na Terra, fode com a gente, e a gente surge das cinzas e bota o ET pra correr, porque o ET é o bandido. É porque eles não vieram aqui no Brasil, isso aí só acontece lá nos Estados Unidos. Porque se fosse aqui, eles vinham pra cá pular carnaval, montar uma escola de samba, ia virar só festa. E no Avatar, o que acontece? Como sempre, o ser humano chega no lugar, quer consumir todo o recurso natural que aquele lugar tem, até destruir tudo e depois ir embora. Como a gente vê acontecer sempre nos descobrimentos dos países. Eu ia dizer exatamente o que ele faz aqui no nosso próprio planeta, certo? Isso, exatamente. Os filmes sobre alienígenas sempre colocam que o alienígena vem aqui, quer dominar a Terra, sugar o recurso que a gente tem, e no Avatar acontece exatamente o contrário. É o ser humano que chega lá pra roubar os recursos que ele tem, pra meter a mão mesmo. Eu achei aquela sacada do Cameron sensacional. Ele mostrando que é possível existir, então, seres pacíficos. Seres que têm uma inteligência realmente acima da nossa. Ih, rapaz, que loucura! É muito simples a gente imaginar que tem vida fora do nosso planeta. Se o universo tem fim, é ali na esquina. Depois da esquina tem o quê? Tem a continuação, então nunca vai ter fim. A não ser que exista uma teoria que comprove que depois daquilo ali não tem mais nada, mas mesmo assim tem nada. Então é infinito. Se é infinito, mesmo que seja muito longe, vai ter vida. Vai ter outro grãozinho de areia igual a gente que tem uma vidinha. Pode ter vários outros grãos de areia com vários outros tipos de vida, mais inteligente, mais burra, com 5 pernas, com 3, com nenhuma. A gente pode estar só no meio da escala, ou a gente pode estar no começo ou no final dela. Eu acho que tem mais evoluído, tem menos evoluído, só que tá tão longe que ainda não deu tempo da gente chegar lá e nem deles chegarem aqui. Pode ser isso. E pode ser que eu já esteja aqui. Esse episódio que a gente tá fazendo é sobre maconha já? Porque a gente vai viajar um monte. Tem aquelas círculos de plantações de milho, sabe? Inclusive tem uma aqui do Paraná agora, né? Que é falcatrua total essa porra aí, né? Não, tem um site, cara, é Circle Makers o nome. Os caras que divulgam lá, eles ficam fazendo círculo de plantação. Vai ter muita gente que acredita que é alienígena mesmo. Mas, gente, tem um programa do History que é só sobre isso, diz que não é possível que o ser humano faça aquilo ali. O estaca e uma corda. Exatamente. Gente, eles captaram um outro tipo de elemento atômico no lugar onde aquilo foi inscrito. E não é só círculo, tem vários desenhos. Sim. De várias formas. Caralho, ET manja muito de geometria, cara. Porque eles conseguem fazer triângulo, conseguem fazer quadrado. 2 estacas e 2 cordas. Como que vocês não acreditam nisso? Cara, eu acredito piamente que existe vida fora da Terra. Tanto mais evoluídas quanto menos evoluídas que a gente. Mas eu só vou acreditar que elas estão aqui o dia que eu ver. O dia que eu ver o cara no jornal falando com a vozinha engraçada dele. Tem que ver pra crer. Exatamente. Mas tem um monte de comprovações aí de gente que vê, de gente que viajou, que foi abduzido. O cara falar que viu é muito simples, é muito fácil. Lá em Campo Largo tem uma senhorinha dizendo que viu um ET também, correndo. Bom, eu vou contar, posso contar uma história? Claro. Por favor. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não estava sob efeito de drogas. Eu tinha 19 anos, faz um certo tempo, nem tanto assim. Estava vindo da faculdade, desci de ônibus, isso ali na Vila Isabel.
e peguei a rua muito escura que ia até a minha casa. De repente eu senti uma coisa muito estranha e olhei para o céu. Medo. Tinha uma esfera no céu e a minha sensação era que eu estava sendo observada. E pior, eu não conseguia tirar o olho daquele negócio. Era uma esfera, assim, luminosa. Spectreman. Onde está você, Spectreman? Eu fiquei olhando aquele troço, parei na esquina antes de chegar em casa, porque eu não conseguia nem me mexer. E aquilo ficou ali durante um bom tempo, alguns minutos, e de repente, do nada, aquilo pegou uma velocidade, se deslocando pelo céu, assim, e parou mais adiante, mas isso muito longe, e fez um zigue-zague no céu, e sumiu. Tem bastante relatos parecidos com os seus, assim, de ponto luminoso que fica e depois de um tempo sobe. Então, e eu fiquei pensando, é satélite? Avião não ia ficar parado no ar todo aquele tempo que ele ficou. Pra mim, ele tava parado. Depois saí fazendo zigue-zague na velocidade que ele saiu no céu. E eu sei que eu entrei pra casa correndo. E eu depois fui pesquisar essa coisa de satélite. Daí que eu comecei a ter interesse sobre essas questões de vida extraterrestre. Antes disso eu não tinha. O que me intriga é pensar que se existe uma civilização com tecnologia e sabedoria suficiente para atravessar o universo e visitar um planeta igual a esse, eles vão chegar com luzes acesas, entende? Sabendo, eles vão chegar de maneira furtiva. E qual seria o propósito deles? Virem até dar um rasante aqui e voltar milhares de anos luz. Exatamente, né? Ué, eles vêm aqui dar uma olhada pra ver o que existe aqui. Como a gente tá... Nós não temos sonda na Lua, em Marte, tentando ver o que tá acontecendo lá. E a gente vai com coisa luminosa, não vai? Sim, só que a gente não foi em Marte pra ficar fazendo desenho na plantação do marciano. Pra desenhar quadradinho e redondinho na plantação do marciano. Então, cara, é que as provas que a gente tem são extremamente subjetivas. É muito fácil a gente tentar dar uma explicação extraterrestre pra uma alucinação que a gente teve. Pode ser uma alucinação. Você olha um avião em velocidade de cruzeiro passando aqui no céu, é muito raro um avião estar a 1.000 km por hora. Mas o normal, quando você viaja pra São Paulo, por exemplo, ele tá entre 500 e 600. E você olha o avião passando no céu, parece que ele está se arrastando. Só que normalmente os OVNIs passam numa velocidade muito grande. Então se o avião, a 600 km por hora que seja, parece que está se arrastando pelo céu, para passar nessa velocidade tão alta, tem que estar muito próximo da velocidade da luz. Mas pode ser a Millennium Falcon. Verdade, cara. Eu acho que os marcianos devem estar olhando para as nossas sondas e pensando talvez a mesma coisa que você, Jeff. Verdade, cara. Puta. Ih, rapaz, que loucura! Qual é a sonda anterior à Curiosity? Aquela do roverzinho de controle remoto. Não do Fusca, que foi agora, da anterior. Ela desceu como uma bola de ping-pong. O cara não tinha um paraquedas, nada, inflou uns airbag e desceu quicando sem dignidade nenhuma. Onde é um bobo, assim, ficar em pé. Imagina a gente aqui na Terra, daí vem uma nave alienígena e pula aqui, uma bola de basquete gigante, velho. Toim, toim, toim. Cara, que tipo de ET escroto é esse que desce com os airbag Kenko, né? Caralho. Você não pode deixar de admitir que nós estamos lá com as nossas navezinhas observando os marcianinhos. Agora achamos a água em Marte. Por que nós chegamos em Marte e Marte não pode chegar a nós? Esta é a pergunta que não quero calar. E por que eles não voltaram mais pra Lua? Eu imagino que seja uma missão muito cara, são anos e anos de planejamento, milhões de dólares gastos, depois que eles fizeram os estudos que podiam, coletaram o material que podiam, sabe, não é uma volta no parque. Foram 6 viagens pra Lua, 12 homens pisaram lá, cada uma das viagens tinham 3 tripulantes, mas um ficava na órbita dentro da nave pra caso desse merda ele assistir. Não ia ter o que fazer, né? Custa caro, quase tão caro quanto mandar uma sonda pra Marte. A Índia acabou de mandar um satélite para orbitar Marte e gastou 90 e poucos milhões de dólares. Custou mais barato que um filme de Hollywood. E para mandar para a Lua custa quase o mesmo preço. Tripulado custa muito mais caro do que mandar só uma sonda. E a Lua não tem tanta coisa quanto Marte tem. A chance de você encontrar vida na Lua é infinitamente menor do que de encontrar vida em Marte. Quando a Curiosity pousou na Lua, agora que teve sucesso, que a NASA anunciou que tinha ocorrido tudo bem, na entrevista coletiva, um dos jornalistas perguntou o que aconteceria
se a Curiosity fizesse um buraco lá e encontrasse um fóssil? E aí o cientista respondeu, verba infinita. Quer dizer, isso já foi assunto de pessoal do Nerdcast até. A partir do momento que você tem a possibilidade real de encontrar vida num determinado lugar, ele se torna muito mais interessante. E a Lua não tem isso, né? A Lua é um pedaço de pedra que ou sobrou da Terra ou não caiu aqui, então ela não é tão interessante quanto é Marte. A gente achava muito que Vênus era bem parecido com a Terra, que tinha uma atmosfera respirável, e no fim acabou se comprovando que não, ele é muito mais quente. A qualidade do planeta para propagação da vida é bem inferior a Marte. O homem não quis mais estabelecer conexão com a Lua, mandar novos experimentos para a Lua, porque viu que lá não faz sentido. Agora Marte faz. Ou isso aí não aconteceu. Tem gente que diz que toda aquela filmagem da Lua foi feita no deserto. Pela equipe do Stanley Kubrick. E que é uma mentirada tudo isso aí, o homem nunca pisou na Lua, que isso teria sido um grande engodo aí. Ih, rapaz, que loucura! Acreditem se quiserem, mas em pleno ano de 2015, existe um grupo no Facebook de 18 mil pessoas que acreditam que a Terra é plana, chamada Terra Plana Brasil. Eles não acreditam que a Terra é plana. Eles acreditam que as fotos espaciais são todas forjadas. Todas as imagens do espaço são forjadas. Cara, então por isso que as fotos do Google... Cara, agora tudo faz sentido, cara. Meu Deus! Então a água do rio, a água do mar, ela... Cara, então, eu não entendo. É uma grande cascata. O oceano é uma grande cascata. Mas então por que a bosta volta? Porque você caga ela vai pro oceano, ela devia cair lá em Marte. Cara, quando eu vi eu achei que era zoeira, mas você vê as discussões do pessoal lá e são discussões bem acaloradas. Então se eu fizer um buraco aqui, ele não vai atravessar a Terra e sair na China? Que merda. A Terra é um vinil gigante, então. Exatamente. Mas cada um acredita naquilo que quer acreditar, né? Ih, rapaz, que loucura! Vamos pensar pelo lado do marketing. Tinha uma corrida espacial contra a União Soviética. Se a União Soviética tivesse sacado que era mentira, eles iam pôr a boca no trombone. De repente chegou na Lua, tirou as fotos, a qualidade da foto era uma bosta. E daí você prometeu pra todo mundo que você ia fazer uma viagem legal. Daí você chegou no lugar, ele era feio e a tua máquina só tirou foto tosca. Faz um Photoshop nela e põe no... Porque você não tira foto da tua pança pra pôr no Facebook. Você tira foto do melhor ângulo. Porque você quer mostrar pras pessoas que você tá feliz, que você tá bem. O ego dos Estados Unidos precisava, né, da bandeirinha tremulando. Pode ser que essa parte visual seja falcatrua. Mas eu acredito que eles pisaram na Lua. Inclusive você tem acesso a fotos, a imagem. A imagens. E você pode entrar em contato com a NASA para ter acesso às pedras, às rochas que vieram de lá e eventualmente fazer pesquisa. Não é tão simples, mas universidades de qualquer lugar do mundo pode fazer isso. A NASA não é uma estatal. Não sei se isso é melhor ou pior, né? A falcatrua pode ter existido no sentido de querer mostrar uma coisa melhor do que realmente era. Tipo filme hollywoodiano, né? Exatamente. Então, quer dizer, é aquela coisa do baseado em fatos reais. Teve uma realidade e aí você dá uma glamourizada nessa realidade pra deixar melhor. Mas a União Soviética teve o troco dela. A gente foi lá na Lua primeiro que eles, porque eles chegaram a orbitar a Lua primeiro do que os americanos, mas quem desceu lá primeiro foi os Estados Unidos, né? Você acredita? Sim, sim. E não faz sentido essas pessoas que acreditam que é tudo mentira. Se for assim, o Cabo Canaveral, a região dos Estados Unidos, lá de onde são lançados os foguetes, é a maior cidade cinematográfica do mundo, então. Exatamente, né? Se você começa a olhar os números, quando a NASA e outros organismos começam, a SpaceX mesmo, quando eles começam a divulgar os números do que é necessário para fazer um foguete sair para fora da órbita da Terra, quando você começa a analisar tecnicamente, a estudar como isso funciona, você percebe que não é tão simples. A impressão que a gente tem é que as pessoas simplificam demais, e não é simples. É extremamente difícil, foi extremamente custoso colocar o homem para fora da órbita da Terra, e mesmo hoje com a tecnologia que a gente tem, é difícil e custa muito caro. Mas naquela época existia uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética de quem podia chegar primeiro. E o Kennedy pegou isso pra ele, né? A guerra de poder, por isso mesmo que a gente não
não tem certeza do que é certo, errado ou do que é verdade, exatamente por causa dessas questões. Dessa briga que existe de egos, dessa disputa de poder, onde um vai tentar mostrar mais do que o outro, e aí pra gente saber o que é verdade é difícil. Outra coisa que eu queria levantar aqui é a questão dos ETs na época das pirâmides, em povos da antiguidade, que tem lá os homens-formigas. Vocês já viram isso? As inscrições nas pirâmides de cápsulas espaciais. Do jeito que eles podiam desenhar, existem desenhos de cápsulas espaciais, sim. E eles chamavam de homens-formiga. Existem, então, relatos, quer dizer, estudos, não relatos, desculpe. Esses povos, né, da antiguidade, recebiam instruções e até vão um pouquinho mais além, que isso não era físico, era através de telepatia, através de mentalizações. Ih, rapaz, que loucura! Tipo maconha, assim? Jefferson, você já ouviu falar em poder da mente, meditação? Existem hoje, e dá pra gente fazer um programa sobre campos morfogenéticos, Sim. que é o acesso, o nosso acesso através, via mente, de intuições, né, de instruções, de conhecimento que estão, como a gente diria no computador, nas nuvens, pairando no inconsciente coletivo da humanidade. E nós podemos acessar esses conhecimentos telepaticamente. Dizem, inclusive, que os iluminados, as grandes invenções foram assim, foram canalizadas, isso chama canalização. E que algumas pessoas até trazem como questões espirituais, né? Quer dizer, através da telepatia, que não fisicamente. Então, assim, os ETs não viriam através das naves físicas, mas de pensamentos, formas de pensamento, que é luz. Dizem que encontraram rochas lá que são datadas mesmo de milhares de anos atrás, que era exatamente igual um capacete. Mas, cara, tem umas rochas, assim, umas esculturas que eles fizeram que é muito parecido com astronauta, assim, mas... Tem um filme que mostra o fim do mundo de uma forma que me agradou bastante, que foi o Inteligência Artificial. O moleque lá tá esperando a mãe dele gostar dele, e aí vem aquela outra forma de vida que dá a impressão de que são alienígenas, mas depois você assiste outras vezes e você também passa a pensar que eles podem ser os robôs que eles acabaram continuando, né? Se uma outra forma de vida chega aqui na Terra e olha o que a gente faz hoje, e olha as máquinas que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, em determinadas condições, essa tecnologia pode durar muito mais do que os nossos restos. Então, numa primeira análise, a gente pode entender que existiam outras formas de vida que não só os seres humanos, né? Há seres com tentáculos e eles faziam, não sei como eles vão chamar na hora que encontrarem isso, mas existiam representações desses seres. Então, a gente tem lá filmes de ficção científica e até essa civilização entender que aquilo era só arte e não uma representação da realidade, vai passar esse tempo da gente imaginando, mas eles viam os ETs, podia ser só a arte deles. Por que só hoje, com a evolução que a gente tem hoje, a gente pode imaginar que vem alguém de outro lugar? Você olha para o céu cheio de estrelas e aí você vê estrela cadente, você não entende que aquilo é estrela cadente, porque hoje a gente tem ciência para explicar. A gente não tinha ciência para explicar que aquilo era um meteoro entrando na atmosfera e queimando. Pode muito bem ser uma nave de um ET, e aí o cara acorda lá sob efeito da parada dele, ou sob efeito nenhum, só com medo, ouvindo barulho que ele não sabe explicar que barulho que é. Hoje a gente tem explicação. Então, o medo, aliado com a estrela cadente, aliado com outras coisas, e com alguém que tinha talento para representar isso de forma gráfica, pode começar a explicar. E de repente, a gente olha aquele desenho rupestre, que, nossa, ele tá tentando, e eles eram caçadores. Não, ele simplesmente podia estar explicando uma historinha pro filho dele. Ele podia estar só rabiscando. Puta, eu tô com tédio do caralho, minha mulher não quer fazer nhaca-nhaca comigo, então eu vou desenhar na parede. E aí ele desenha na parede qualquer idiotice, e daí, 30 mil anos depois, a gente fica, puta, porque eles eram foda, o ET veio aqui. Ih, rapaz, que loucura! Não, mas a questão não é só as pinturas e as esculturas. Como é que eles tinham tecnologia para levar uma pedra extremamente pesada e com um corte perfeito e um encaixe perfeito? Que as pirâmides têm todo um estudo, né? A gente já tem uma teoria bem aceita de como elas foram construídas, de como eles conseguiram fazer as pedras chegarem lá no topo. Tem um episódio do Nerdologia que explica. O episódio 31.
que é bem legal. Ele explica como os cientistas chegaram nessa conclusão e realmente ela tem muita lógica. Durante muito tempo, o ser humano foi construindo, foi testando construções e acabou chegando no formato óbvio. Você não tem cimento, você não tem como construir um tijolo, que é a tecnologia que a gente tem hoje. Você tem que pegar a pedra e cortar ela. E se você pegar uma pedra, você faz um risco e faz um buraquinho no meio desse risco e bate nele, corta exatamente no lugar do risco e plana. Hoje é feito assim. Só que a gente tem ponteiro de aço para fazer. Na época, sei lá como eles faziam. Mas a técnica era a mesma. Para cortar as faces da pedra, era relativamente simples. Jefferson também é cultura, hein, pessoal? Jefferson construtor. Na internet é cultura. Você tem pouca tecnologia para construir, aí você começa a testar. Então, se percebeu que aquele formato de pirâmide era o mais estável para ser construído. Vários povos chegam à mesma conclusão, né? Depois de muitas tentativas, né? Exatamente, porque se você tem várias pessoas, populações do mundo, lutando para sobreviver, é natural que elas encontrem uma forma muito parecida de sobreviver numa condição parecida. Então, se você tem desertos em regiões muito distantes do planeta, essas pessoas vão encontrar formas parecidas de sobreviver no deserto. A roda teve seu primeiro inventor, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, teria inventado por outras pessoas em outros tempos. Isso pode ser explicado através do fenômeno que eu estava contando aqui para vocês, que cabe um programa só sobre isso, campos morfogenéticos. Tem um experimento que foi feito com macacos que lavavam batatas. Puta, essa história é muito foda. Sabem essa do laboratório? Acho que foi você mesmo que contou, assim. Muito foda. Então eles aprenderam, ou ratinhos que aprenderam a andar no labirinto. Os ratos, isso nos Estados Unidos, os ratos da África começaram a entrar e sair do labirinto sem ter sido treinados. Os macacos que lavavam batatas num lado do mundo, os macacos daí do outro lado do mundo começaram a ter o mesmo comportamento sem ter sido treinados. Campos morfogenéticos. Você acessa uma informação que fica no que a gente chama de inconsciente coletivo. A ciência, não sei como é que tá chamando esses campos, né? iMind. Mas tem acesso. Gente, tem informação nas nuvens. E talvez esses povos que viveram em tempos bastante parecidos, né? Eles acessaram as mesmas informações. Se você coloca um determinado problema, você tem muitas maneiras de resolver esse problema, mas tem algumas que são mais lógicas. E como o cérebro humano tende a pensar de forma lógica, se você colocar seres humanos em pontos distintos que não têm conexão nenhuma, pensando em como resolver um problema, a chance deles acharem a mesma solução para o problema é muito grande. É ingenuidade nossa pensar que o ET veio aqui só para ajudar a construir a pirâmide e foi embora. Pode ser que sim, mas é muito mais fácil que o próprio ser humano tenha parado e pensado numa forma de resolver aquele problema. Dizem que eles acessaram telepaticamente essa inteligência. Dizem, mas todo assunto... Eram os deuses astronautas, já ouviram falar desse livro? Todo assunto que você imaginar vai ter muita gente concordando e muita gente discordando. Cabe a você decidir em qual grupo que você quer. E qual é o sentido da vida? Aliás, a vida tem sentido? E por que a vida precisa ter sentido? Eu acredito que a vida tem o sentido que você decidir dar pra ela. Baixou a autoajuda nervosa aqui. Canalizou. O sentido da sua vida pode ser a música ou um esporte que você gosta. A impressão que a gente tem é que outros animais não dão esse sentido psíquico. Não dão valor à vida. Não de forma lúdica, como a gente dá. E será que os animais têm noção de finitude, de que eles vão morrer? Dizem que os animais, então agora entrando aqui com a psicologia, né? Os animais não têm consciência de si mesmos. Eles têm consciência que estão vivos ou têm um instinto, mas não têm consciência de si. O que a gente estuda, aprofundando um pouquinho nessa questão, é que os animais têm alma grupo. A alma é do grupo, é uma só. Nós, seres humanos, cada um de nós tem uma alma. Eu não tenho. Você nasceu sem alma, né, Jefferson? Eu sei. Ih,
rapaz, que loucura! Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem que o animal ele tem sentimento, ele sabe quando o outro animal tá morrendo, e aí ele sabe que quando ele tá morrendo ele vai pra longe porque ele não quer causar sofrimento, mas pode ser muito mais simples. A gente tem a tendência de glamourizar as coisas e muitas vezes elas podem ser simples. O instinto de sobrevivência do grupo pode simplesmente fazer com que o animal se afaste, porque na maioria das vezes, quando um animal está morrendo, é porque ele está doente. Se ele não está ferido, se ele não observa um ferimento, se ele não sente dor, é porque ele está doente. E essa doença pode ser passada para os outros. Então é melhor que ele se afaste para garantir a sobrevivência dos outros. A própria evolução pode ter feito com que grupos onde eles abandonavam o animal doente ou onde o animal doente se afastava, sobreviviam com mais facilidade. Então pode ser simplesmente uma questão de evolução. E os grupos onde eles acolheram o animal doente, outros também ficaram doentes e se fuderam. Pode ser simples. As coisas na vida, os mistérios da vida, podem ser muito mais simples do que a gente imagina. Talvez a gente não precise ter um sentido de vida em que eu tenho que fazer o bem aqui para poder ganhar o bem na outra vida. Talvez eu simplesmente tenha que viver, porque depois que a vida acabar, como a gente ainda não tem nenhuma prova concreta que realmente o oásis está me esperando, as 7 virgens do Alcorão, o paraíso lá do cristianismo, o nirvana, se a vida eterna, se nós não temos uma prova concreta de que a vida eterna existe, mas nós temos uma prova concreta de que a vida atual ela é verdadeira, né? A gente consegue perceber isso. A filosofia ela debate isso com uma força incrível, porque a realidade pode não ser a realidade, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Sobre realidade. Dizem as más línguas que é isso que eu toco, que eu vejo, é uma realidade, mas que existem muitas outras. Até na comunidade científica, na física, tem a teoria do multiverso também, que para o universo existir, as suas inúmeras partículas e subpartículas, uma das teorias aceitas é que existem vários universos e várias realidades. Eu já vi coisas de pessoas canalizando emoções, sensações, tendo visões sem estar sob efeito de droga nenhuma, eu digo isso pra vocês. E elas acessam outras realidades, elas enxergam outras coisas, pessoas que já foram ou pessoas que estão ainda, espíritos, não sei, que a psiquiatria, por exemplo, chamaria de psicóticos, né? Os surtos, mas a gente vê pessoas normais que têm acesso a algumas visões, percebem coisas que eu diria que são coisas de outras realidades. Existe uma realidade que é concreta e que a física diz que nem é concreta assim, né? Como é que é? Do segundo seguinte que passou já não existe mais. Exatamente. Não sei se vocês conhecem a nossa realidade ela é quântica, né? É quântica, exato. Então como é que a gente só acredita naquilo que a gente pode tocar e que esses nossos olhos tão perenes enxergam? Ih, rapaz, que loucura! O filme Matrix aborda isso de uma forma interessante. Eles colocam o ser humano existe, o nosso corpo físico existe, mas a realidade que a gente está vivendo, ela é fictícia, né? Ela é criada pelo aquele programa de computador. Inclusive, no filme eles chegam a explicar que ela é caótica justamente porque o ser humano não consegue viver num mundo perfeito. Aquele mundo de caos, com morte, com decepção, com coisas ruins acontecendo, que o ser humano conseguiu sobreviver da melhor forma e ficar lá gerando energia para eles. Quando o Newton encontra o arquiteto diz que foram feitas várias tentativas antes, né, da Matrix. Todas elas davam errado. Uma delas era um mundo perfeito que eles tentaram criar. Sim, porque eles deduziram que o ser humano vai conseguir viver por mais tempo e produzir mais energia, já que era o ser humano dentro de uma incubadora lá que produzia energia para eles. Vai conseguir produzir energia por mais tempo, tendo uma vida implantada no cérebro, uma vida perfeita. E eles perceberam que não, que as pessoas caíam lá numa depressão e acabavam morrendo. A explicação para que a Matrix seja feita de uma forma caótica é que o ser humano não consegue conviver com uma realidade perfeita, né? Ou seja, estamos todos no purgatório, esperando uma aprovação para uma passagem melhor, uma vida melhor. Eu acho também. Mas por que a vida melhor não pode simplesmente ser a que a gente tem agora? Porque o ser humano é eternamente insatisfeito. Porque isso aqui é só uma passagem. Você acabou de responder com essa pergunta. O ser humano está sempre insatisfeito.
Eu preciso achar uma explicação de alguma coisa que vai vir depois para poder explicar o que eu não consigo explicar agora. O ser humano não consegue ficar sem resposta para as coisas, né? Não saber o que vai acontecer depois, não saber para onde eu tô indo, angustia muitas pessoas, né? A criança dentro do carro que já chegou. Então você precisa que sempre chegue. Uma pergunta que eu sempre faço, inclusive para mim, por que eu não posso simplesmente acordar, viver agora, porque é agora que eu tenho uma pseudo-certeza que está acontecendo, eu posso simplesmente viver o agora, como se não houvesse amanhã, porque para mim, pelo menos, pode não haver amanhã. A chance da gente morrer daqui a pouco é muito grande. De 99%, quer dizer? Exatamente. Eu vi uma tirada na internet esses dias atrás que tinha 2 figurinhas, uma da morte num parto, sentado numa cadeira de diretor assim, e... como é que o diretor fala quando vai começar? Ação. E a próxima tirinha era um túmulo e a mesma morte lá na cadeirinha do diretor, escrito corta. Então, pode ser simplesmente isso, corta, acabou. Por que tem que ter depois? Ih, rapaz, que loucura! Mas, então agora, anotem aí, moçada, existe uma doutora que fez uma pesquisa enorme de doutorado com mais de 1.500 pacientes de UTI que viveram um estado chamado estado de quase morte. E ela pesquisa então com eles qual foi a experiência quando eles retornam, né, à vida. Sim. Ela faz uma pesquisa profunda a respeito das experiências, das lembranças que eles têm desses momentos. E todos descrevem coisas absolutamente idênticas. Então ela conta que existem 3 fases nesse processo de morte, e que a primeira você sai do corpo e enxerga tudo de cima, inclusive com pessoas que descreviam roupas, acessórios dos médicos e das pessoas que estavam no hospital. Depois você vai para onde você quer, começa a visitar parentes, revendo toda essa realidade. Depois você entra numa coisa como se fosse um túnel holográfico, assim, em 3D, onde você começa a ver coisas, faz uma retrospectiva da sua vida, e por último você encontra, como se fosse no final desse túnel, uma luz. Essa luz é descrita como Jesus Cristo para os cristãos, ou Nossa Senhora, ou Buda para os budistas, Alá, Jeová, Maomé, sabe lá. Dependendo da crença de cada um, a pessoa descreve essa luz que tem uma intensidade impressionante e de uma paz que você nunca sentiu na vida e que de lá você não quer retornar. Mas o que acontece é que há um corte naquele momento e você retorna. Ela acompanhou um pouco depois a vida dessas pessoas que tiveram essas experiências e elas nunca mais foram as mesmas. A maioria começa a fazer trabalho voluntário, até os que eram muito céticos. Esse livro dela chama A Morte, um Amanhecer, e essa doutora chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela praticamente comprova que existe alguma coisa depois da morte e que há um encontro com algo muito sereno, muito melhor, um estado, né, de ser muito melhor. Tem alguns estudos sobre a transcendência, né? Tem inclusive uma meditação transcendental, que é você poder sair do corpo. E aí tem o lance lá do fio de prata que prende a pessoa no corpo. Tem um lado desses estudos que acabaram levando para uma explicação muito técnica, que quando a gente está num estado de sono, que você está quase acordando, o teu cérebro acorda primeiro do que os teus músculos. Então o cérebro não volta de uma vez. Uma explicação que eles têm para isso é que pode ser que o início da civilização humana tenha vivido em árvores, porque era mais seguro. Dormir no chão, pronto para ser comido por um leão, era muito menos seguro do que dormir em cima de uma árvore. E se você acorda de uma vez e assustado em cima de uma árvore, você cai de lá e morre. Então sobreviviam os humanos dos primórdios que acordavam devagar e primeiro tomavam a consciência para depois tomar os movimentos. Se você toma a sua consciência e tenta mover o seu corpo e não consegue, isso vai te dar uma agonia muito grande. E você pode acabar entendendo isso como:
eu tô preso e eu não consigo me livrar do meu próprio corpo. Nos estudos, eles acabaram percebendo que a audição e a visão voltam primeiro, porque são mecanicamente menos complexos, menos peças mecânicas para ir ligando na visão e na audição do que nos músculos das pernas e dos braços, né? Então, a pessoa volta primeiro ouvindo e enxergando, mesmo que enxergando por penumbra, porque as pálpebras não abriram ainda. E aí, em um estado de coma, isso pode ser muito mais intenso, porque o cérebro da pessoa está perfeito, mas o corpo não. Você continua raciocinando, você dorme e acorda e não consegue se mexer, mas consegue ouvir. Tem muitos relatos de pessoas que não levaram para o lado transcendente, mas deram relatos perfeitos de enfermeiro maltratando, de enfermeiro xingando, de conversa de enfermeiro e dando nome de pessoas. E se você enxerga muito pouco pelo cantinho do olho que está aberto, você vai ver a cor da roupa das pessoas, você vai ver quem estava lá, você vai ver que estava tua mãe, você vai ver que o teu irmão nunca foi, e aí você vai conseguir relatar isso. Se você está deitado, está com muito pouco consumo de energia, você vai passar muito mais tempo acordado. E esse tempo acordado, só com o cérebro acordado, pode te trazer uma agonia e uma sensação de impotência muito grande. E para que lado isso vai levar o teu cérebro? Porque o simples fato de ficar numa sala esperando o teu médico te atender já traz uma agonia muito grande. Imagine ficar preso dentro do seu corpo sem poder se mexer. Ih, rapaz, que loucura! Essa é uma teoria bem mecanicista, né, Jefferson? Sim. Você sabe que a ciência está se aproximando cada vez mais da espiritualidade. Os orientais já sabem de coisas há milhares de anos que nós ocidentais não sabemos, porque nós somos altamente mecanicistas. Sim. A gente ainda está nesse paradigma do humano vivendo realmente só essa realidade mecânica. Eu parto do princípio que existem outras realidades e que uma delas é energética. E que os nossos outros corpos são corpos sutis, são energéticos. Você alcança, você pode estar vivendo também noutras realidades energéticas. Eu tenho visto isso no meu dia a dia. Essa é a minha maneira de ver. É no que eu acredito. Eu tô só admirando essa conversa, né? Entre a Araci, que é altamente espiritual, e o Jefferson, que é altamente materialista. Não, materialista não. Mecanicista. Mecanicista. O que é verdade, então, né? De Apesar tudo de que isso. eu sou um pouco materialista, assim. Cético, né? Cético. Comprovado. Ih, rapaz, que loucura! Tem outras coisas que a gente tem dificuldade de acreditar. As que mais trazem polêmica é essa coisa da vida fora da Terra, né, do ET, e essa outra questão do transcendente, né, do tem vida após a morte, tem assombração, porque as histórias de possessão demoníaca, de assombração, de boitatá e companhia eram muito mais comuns quando você não tinha como prová-las. A partir do momento que a ciência evoluiu e a partir do momento que você pode filmar e fotografar as coisas, as histórias começaram a ficar menos populares. Elas começaram a ficar sem graça a partir da tecnologia, da eletricidade. Você tinha uma história muito bem contada, traz um potencial de veracidade muito grande. E a partir do momento que você pode provar que aquela história não existe, as pessoas param até de contá-las, porque não, eu tenho certeza que eu vi a assombração, então vem aqui e prova que você viu a assombração. Mas você já ouviu falar em parapsicologia? Sim. A parapsicologia vai explicar muito desses fenômenos, inclusive que eu comentei aqui do lance dos povos antigos com as pirâmides. Existe telepatia, está comprovado. Muita gente acredita que é possível mover as coisas com a mente. Eu nunca vi, e eu só vou acreditar quando eu ver. Ei, São Tomé! Eu pego o meu mouse aqui e levo ele pro lado com o poder da mente. E depois que levar o mouse, leva eu. Lá no Oriente, os yogis diz que fazem isso. Existe a psicocinese e a telecinese. O que seria psicocinese, então? É os efeitos especiais da TV, né? Se acontece, por que a gente não vê? Einstein propôs teoria da relatividade, ele não tinha como provar. Matematicamente, ela era possível. Anos depois, os caras conseguiram colocar lá 3 giroscópios na órbita da Terra e a diferença de posicionamento de um giroscópio para o outro deu para provar com um experimento físico que a teoria da relatividade geral é possível, que ela é verdadeira. Psicocinese propõe que eu consigo mover um objeto com o poder da minha mente, ou com o poder de um coletivo de mentes. Por que a gente não vê isso acontecer na prática? Consegue sim, consegue. Vai lá
no curso de parapsicologia que eles vão te mostrar. A telecinese é o movimento à distância. É o suposto fenômeno onde existe a capacidade de uma pessoa movimentar ou manipular o objeto, usando apenas o poder da mente. Psicocinese e telecinese são a mesma coisa. O poder que a mente tem sobre o corpo é mais do que provado, né? Existem muitos casos de pessoas que curaram câncer aparentemente só com o poder da mente, ou então com a intervenção divina, e aí a crença da pessoa vai fazer com que ela acredite para um lado ou para o outro. É extremamente possível, eu acredito que isso aconteça. Se a pessoa pode fazer com que o cérebro dela interaja com o organismo dela com mais força para combater aquela doença que está abatendo ela, o organismo dela também pode fazer com que o corpo dela tenha reações ruins. Do mesmo jeito que eu posso combater um tumor que está absorvendo a minha energia, eu posso destruir um determinado ponto do meu corpo por um motivo que a gente não sabe como explicar, né? Porque se o meu cérebro comanda tudo, ele pode melhorar ou estragar tudo. Ih, rapaz, que loucura! Hoje a gente já trabalha dentro da psicologia nesse nível, desse poder mesmo, que pode fazer com que sua vida fique melhor, com que as coisas em torno de você fiquem melhor. Mas aqui a gente está falando de inconsciente, dentro dessa realidade não comprovada, mas que é aceita pela ciência, que é chamada de inconsciente. Então, cabe um programa sobre isso. A gente trabalha hoje já com teorias orientais, exatamente no sentido de que uma mente positiva pode fazer você se curar de muitas enfermidades, inclusive psíquicas, e fazer tua vida ficar melhor, inclusive materialmente, ou pior, dependendo daquilo que você pensa. O pensamento é uma forma de energia e a tua energia vai ser diferente de acordo com essa energia do pensamento. Você estará onde estiver o seu pensamento. A questão é, por que a gente tende a acreditar em coisas que a gente não consegue provar? Porque isso é fascinante. É fascinante. Isso é uma coisa que fascina a gente. O mistério, o segredo, o porquê disso, o porquê daquilo. A busca do porquê, o daquilo. Eu tenho a tatuagem de um ponto de interrogação. Na vida tudo tem um porquê. E por que tudo tem que ter um porquê? Porque senão não tem graça. É porque o porquê dá um sentido pra vida. Ih, rapaz, que loucura! E as lendas urbanas? Não só do Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, mas a gente tem muitas histórias que são usadas para controle das crianças, para controle das pessoas. Eu acho que as sociedades acabaram criando formas de controle, de autocontrole, que a gente pode encontrar nessas lendas urbanas, né? A lenda do velho do saco deve ter sido criada por algum pai que não queria que seu filho saísse na rua. Bem lógico, bem prático. Não saia na rua. Se você sair na rua, tem um velho que anda com um saco, ele vai te colocar dentro desse saco, vai te levar e nunca mais vai te trazer de volta. Eu acho que pode realmente ter existido um velho do saco que não necessariamente era um cara que comia criancinha, mas que assustava as pessoas. Não, esse que comia criancinha era o velho da catedral. Que comia criancinhas era o Michael Jackson. É verdade, meu Deus. Eu acredito que todo mito ou toda lenda tem um início em algo que pode ter sido real e que foi deturpado ou usado para esse controle. Como o caso dos brasileiros, né? Na Segunda Guerra Mundial, na Itália, eles eram mal vistos pelos italianos. Os alemães passavam a ideia de que os brasileiros comiam criancinhas. E quando eles chegavam lá, eles perguntavam: onde estão os bambinos? Onde estão os bambinos? E o povo saía desesperado, né? Escondendo as criancinhas.
A história sendo contada de boca em boca também é um telefone sem fio, né? Ela vai sendo alterada e alterada. Eu posso começar com uma história aqui, fala pro Ronaldo até chegar no EIDA, ela já tá 1 milhão de detalhes a mais. A historinha do Homem do Saco, do Boitatá, muitas delas acabam entrando no folclore, a gente não consegue enxergar a profundidade que ela chega na cultura de uma sociedade. Mas tem outras lendas urbanas que trazem um impacto muito grande na vida social, porque a gente acaba incorporando que determinada região de uma cidade é ruim, violenta. Aquele país do mundo é o paraíso, ele é bom de se viver, lá não tem pobreza, lá não tem coisas ruins. Muitas vezes é uma lenda construída. Aí a gente tá entrando nos estereótipos, será? Estereótipo é uma noção que você tem deturpada, na realidade? Eu acredito que sim, porque muita gente enxergava o Brasil até pouco tempo atrás, antes dessa difusão de informação que a gente tem, que aqui só tinha e que aqui só tinha futebol e carnaval. Tem um pouco disso, a nossa indústria é fraca, a nossa criação de tecnologia é fraca, mas o Brasil não é só isso. Da mesma forma que os Estados Unidos não é só o sonho americano. Tem em São Paulo, que é a 5ª maior cidade do mundo. Mas na visão deles, nessa maior cidade do mundo, tem macaco, mato e índio. E segundo o falecido ator Bruce Willis, tem prostitutas e cocaínas. O Bruce Willis morreu? Bruce Willis não, desculpa, o Robin Williams. Caralho, eu tô vendo o cara do Duro de Matar morto. Ele acabou de matar o cara. Acabei de matar o Bruce Willis. Duro de Matar 12. Ih, rapaz, que loucura! O que faz a gente difundir essas histórias, né? O que faz a gente contar a historinha do Homem do Saco para as nossas crianças? Por que a gente faz isso? Por que a gente precisa disso? Eu acho que tem aí muito da facilidade de você criar algo de um controle externo que você não consegue dar internamente. Você não tem uma postura firme, uma postura, digamos assim, adequada, né? Por exemplo, de limite, falando das criancinhas. Então você usa algo externo e, na verdade, você usa o medo para controlar. Também por uma questão de segurança, né? Você tá tendo um cuidado com essa pessoa. Também tem a lenda da manga com leite, famigerada lenda. Dizem que foi inventado na época dos escravos. Para os escravos não comerem, pegarem leite das vacas, comerem dos pés, os senhores de escravos, né? Os senhores de escravos diziam para eles que se você comesse manga com leite, você ia morrer. Isso fazia mal. E dizem que vem dessa época. Então ou o cara roubava manga ou ele roubava leite. Os dois ele não podia pegar, né? Mas eu queria até colocar aqui essa questão do medo. O medo e a culpa são 2 métodos de controle muito eficazes. Pro cristianismo que eu diga, né? Eu vou abranger para mais religiões, porque não é só o cristianismo, não. Quase todas as religiões, de repente até generalizo para todas, que utilizam o medo e a culpa como formas de controle de comportamento. Porque você com medo ou com culpa, o melhor método de repressão de comportamento que pode existir. Quando você é criança, essas lendas populares, assim, que não está focada no medo, mas tem uma metáfora para ser passada de comportamento, funciona muito bem para criança que tem um universo menor. Esse instinto de questionamento do ser humano acaba levando a gente a sempre duvidar das coisas, né? Mesmo com a certeza passada pelas religiões de que vão haver consequências caso você não faça aquilo que está na doutrina deles, muitas pessoas ainda duvidam disso. Muitas pessoas fazem porque tem o medo de não querer aquela consequência ruim, mas mesmo assim, o íntimo delas duvida daquilo. E o ser humano, ele tem essa essência de ficar sempre questionando, sempre duvidando, sempre não acreditando. Muitas pessoas não acreditam na ciência. Como é que sabe que a Terra é redonda? Prove pra mim. Exatamente. Como é que sabe que a Terra é redonda? Por mais que tenha lá uma animação que mostra como o sistema solar funciona. É por isso que a sombra passa pelo planeta de determinado jeito. Você põe um palitinho, a sombra vai contornar o palitinho. E se a Terra girasse em torno do Sol, seria assim. E girando o Sol em torno da Terra é de outro jeito. Então, é por isso que a gente consegue comprovar. Mesmo assim, as pessoas continuam duvidando. Tem o grupo lá que acredita que a Terra é plana. Será que não é isso que trouxe a gente até onde a gente está hoje? Essa eterna dúvida faz com que a gente consiga ir buscando cada vez uma etapa acima. Alguém aí já fez a brincadeira do copo? Puta que pariu, isso é galhofa pura, velho. Essas brincadeiras de copo, de toque na mesa. Compasso. Charlie, um tempo atrás. Charlie, exatamente.
É exatamente isso. Quando a gente fala que os mistérios é o que acaba dando sentido, ou o que te espeta, o que te faz correr atrás, buscar uma resposta, eu acho que é isso aí mesmo. Essas brincadeiras, esse sobrenatural, isso tudo é mistério. Ninguém disse e ninguém conseguiu comprovar até hoje. Existe, não existe. Acho que a função disso, se a gente pode falar assim na vida, é mesmo de criar essa curiosidade do ser humano, e é o que faz o ser humano evoluir. Se eu não tiver dúvida nenhuma, ou se eu não tiver questionamento nenhum, embora muitas seitas, religiões, ideologias, até políticas, né, tentaram frear isso dentro do ser humano. Sim. Tentaram massificar e ainda tentam, né? Ih, rapaz, que loucura! Mas o que faz eu acreditar numa pessoa? Por que eu me disponho a acreditar que aquela pessoa tá sendo honesta comigo, que ela tá dizendo a verdade, que o meu parceiro tá sendo honesto comigo, que ele não tá realmente me traindo, ou que aquele colega de faculdade realmente vai cumprir a parte dele do trabalho? E o que concretiza isso depois? Né? Tô vendo um documentário que nós temos uma predisposição biológica a confiarmos nas pessoas. Para viver em sociedade, a gente precisa confiar. A maioria das pessoas nasce confiando. Em teoria, para poder conseguir conviver na sociedade, eu preciso confiar que aquela pessoa vai trabalhar junto comigo para poder garantir a nossa sobrevivência. Por que a gente tem essa facilidade de acreditar, de desacreditar as pessoas e essa dificuldade tão grande em acreditar que elas estão dizendo a verdade? O ser humano é passível de erro. E em algum momento ele vai cair, por questões dele, evolutivas, de aprendizado. A confiança, ou a quebra da confiança, vai depender muito do nível de cumplicidade aí, de convivência. E eu quero falar disso, vou usar uma poesia de Shakespeare, tem uma poesia chamada Aprendendo a Aprender, e ele vai dizer que com o tempo a gente aprende que aqueles a quem nós mais amamos vão nos ferir. Mesmo amando, você vai ferir, você vai transgredir, quebrar a confiança. Ou você aprende que as pessoas erram, não é o que você quer, mas é o que é simplesmente, o outro é o que ele é. E aí a gente vai entrar no campo da aceitação, né? Que é essencial para as relações. Eu enxergar o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Isso é muito próprio das mulheres, assim, Jefferson. Não dizendo que é só da mulher, mas a mulher sempre tem uma expectativa muito grande em relação aos relacionamentos amorosos, principalmente. Eu percebo que as mulheres sempre esperam que eu seja muito rico e eu acabo frustrando elas. Mas que sacanagem falar isso. Tem uma história de uma mulher na Índia que se casou com um cara e depois de 6 meses ela foi descobrir que o cara era uma mulher. Como é que você casa com uma pessoa e só depois de 6 meses você vai descobrir que era uma mulher? E o cara não comparecia na lua de mel e nem depois, e dizia que era porque estava cumprindo um ritual religioso, recém-casado, e não descobre. Pelo que eu li a respeito dessa história, eles tinham relações sexuais, as duas, mas o álibi da mulher, ela sempre dizia que a mulher tinha que estar vendada durante o ato, entende? Aí ela usava ela usava um vibrador e a mulher não percebeu durante esse tempo. Teoricamente, né? Porque é difícil, eu acho difícil acreditar que ela não sabia de nada nunca. Ih, rapaz, que loucura! Acho que político é uma raça que tá difícil de acreditar hoje em dia, né? O maior contador de história que existe. Em toda a campanha política é a mesma coisa. E os teatros? A gente vai investir em educação, a gente vai investir em transporte, a gente vai... e o metrô nunca vem, e a educação nunca vem. O próprio Tiririca declarou isso, que quando ele começou a conviver com os políticos lá, ele viu as pessoas prometendo coisas ali que o cara sabe, que ele mesmo sabe que ele não pode cumprir. Cara, se o Tiririca se tocou que não dava pra cumprir, fudeu. Não, se ele ganhou a eleição, já estava comprometida a história, né? É difícil acreditar numa categoria em que sequencialmente a gente vê casos de promessas que não foram cumpridas, de mentiras, uma sendo contada em cima da outra, e a mentira sendo contada de novo, e de novo, e de novo. Político honesto, então, é uma lenda urbana? E rural, inclusive, né? Não é só urbana.
Alguém podia não acreditar, né? Alguém podia não acreditar? Em ET, né? Aí daqui de nós isso seria interessante, né? Mas eu acredito. Puta que pariu, cara. Eu também acredito. Eu também. Então, olha pra ela. Já era. Sobrou pra você. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and